Opa, tudo bem? Aqui é o Arthur e hoje eu vou falar sobre um item da precificação que é super importante, que é a embalagem. Como a gente considerar a embalagem na precificação dos nossos produtos? Apesar de ser um item tão importante na precificação, ele é pouco falado, mas é importante a gente saber como a gente colocar, incluir a embalagem dentro da nossa precificação, porque não é um processo tão simples, tão intuitivo. E por que ele é tão importante? Porque tudo que a gente compra tem embalagem. Então a gente precisa considerar na nossa precificação e considerar da forma certa. Então, por exemplo, você vai numa loja comprar um sapato. Assim, raríssimas exceções, o pessoal, né, o vendedor não vai te dar o par de sapato na sua mão e você vai sair embora, né? Você vai levar numa caixa. Nessa caixa eles vão colocar numa sacola, certo? Você vai comprar uma roupa, por exemplo, uma bolsa, um perfume, né? Esse perfume ele tem uma embalagem. Na loja que está revendendo esse perfume, por exemplo, de algum fabricante, ele, quando você compra, ele te dá numa sacolinha, né? Então a loja lá tem um estoque de sacolas, por exemplo, para colocar os produtos, certo? Se você vai numa boleria e você compra um bolo, né? A pessoa não vai, o vendedor não vai pegar o bolo e colocar dentro de um saco para você te dar. Vai ter uma embalagem no bolo e aí vai ter uma sacolinha para colocar a embalagem dentro da sacolinha. Então, assim, não tem como fugir. A embalagem ela está contida dentro do produto e a gente precisa considerá-la para efeito de precificação. Porque se você não considerar, você está perdendo dinheiro. Então, quais são as formas de a gente apurar a embalagem dentro da nossa estrutura de precificação? Bom, a embalagem, para a gente considerar na precificação, a gente precisa entender como que a gente vai tratar a embalagem dentro da estrutura da precificação. Então vamos para o computador aqui agora. Então eu abri uma planilha aqui. Então a gente tem aqui, ó, embalagem, né? Então, embalagem, quando a gente vai inserir isso dentro da precificação, como que a gente precisa considerar? Uma embalagem, ela pode ser um custo direto do produto ou ela pode ser um custo indireto. Qual que é a diferença entre os dois? Então vamos lá. Primeiro, custo direto. O que significa, né, o custo direto? O custo direto é aquilo que a gente atribui diretamente a um produto. Então, qual que é, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Como que a gente, que exemplos que a gente pode dar de embalagem como custo direto? Então, exemplos aqui, ó, calçados. Então, por exemplo, calçados, né? Calçados, o sapato ele vem numa embalagem, certo? Ele vem numa caixa de papelão. Aquilo é a embalagem, né? Aquilo é a embalagem. Então, aquela embalagem ela precisa constar dentro do preço de venda, né? Então, quando o fabricante vai vender, né, para a loja que vai revender o sapato, ele vai vender com o sapato dentro da caixa. Então, aquela caixa de papelão, ela é uma embalagem, né? Então, aquilo precisa integrar o preço de venda. Ela vai fazer parte daquele preço de venda, vai fazer parte do custo do produto, certo? Outro exemplo que a gente pode dar aqui também é exemplo de bolo, né? Então a gente deu um exemplo do bolo. Então, por exemplo, você tem mais um exemplo aqui, bolos, né? Então você vai vender o bolo, você não vai vender o bolo sem uma embalagem, você vai vender o bolo com uma embalagem. E essa embalagem, ela está diretamente, né? Cada bolo vai precisar de uma embalagem. Então, se cada bolo precisa de uma embalagem, aquela embalagem, ela precisa estar computada como custo também. Então, ele é um custo direto. Aquela embalagem é um custo direto. Por quê? Porque está diretamente associada a esse bolo que a empresa está vendendo. Tá? Então, tudo que tiver embalagem associada a um produto só, a gente trata isso como custo direto, tá? E qual que é a outra forma de a gente considerar a embalagem também? A outra forma de a gente considerar a embalagem é como custo indireto. Então, por exemplo, o que seria, né, quais são os exemplos de custo indireto? Custo indireto é tudo aquilo que você não consegue atribuir necessariamente a um produto. Então, embalagem, custo indireto.
por exemplo, são as sacolinhas no supermercado, né? Sacolinha de supermercado. A sacolinha de supermercado, você não consegue atribuir a um produto só. Tá? Por que você não consegue atribuir a um produto só? Porque na sacolinha você não sabe quantos produtos, né? Você não tem como estimar quantos produtos você vai colocar numa sacolinha. Então não tem como você atribuir aquele custo daquela sacola única, por exemplo, a um determinado produto específico. Então, a gente tem aqui para custo indireto tudo o que a gente tiver, por exemplo, de embalagem, que você coloque vários produtos ao mesmo tempo lá, que você não consiga atribuir a um produto só, você vai tratar isso como custo indireto. Ah, legal, Arthur, beleza. Então você falou de custo direto aqui, custo indireto, mas na prática, como é que eu coloco isso no preço? Então vamos lá, ó. O custo direto, o que significa basicamente o custo direto? O custo direto é que, vamos supor que você tem uma embalagem de R$ 1, tá? Você vende, por exemplo, você fabrica bolo e você vende o bolo, e aí a embalagem onde você coloca o bolo custa R$ 1, tá? A embalagem ela custa R$ 1. E aí você vende o bolo, vamos supor que você vende o bolo lá por R$ 25. Aí você vai me falar, ah, legal, Arthur, então a minha embalagem custa R$ 1, então meu preço de venda vai ser R$ 26, certo? Não, errado. Se você está fazendo dessa forma, você está perdendo dinheiro, tá? Se você e esse aqui tá um ponto importante. Vamos supor, se você vende bolo e aí você tem a embalagem do bolo lá que custa R$ 1, por exemplo, e você vende o seu bolo a R$ 25. E aí você fala assim, ah, então beleza, então eu vou colocar o preço de venda do meu produto, do meu bolo, a R$ 26. Porque é R$ 25 do bolo mais R$ 1 da embalagem. Tá certo fazer isso? Não, não está certo. Não está certo e você vai perder dinheiro e você está perdendo dinheiro se você faz isso. Ah, mas como, Arthur? Por quê? É R$ 1 só? Eu não posso incluir isso lá no preço de venda? Tudo bem, pode ser R$ 1 só por embalagem. Só que no ano, vamos supor que você vende 5.000 bolos no ano. São R$ 5.000, certo? O que acontece? Quando você vende o seu bolo, por exemplo, você vai recolher um imposto sobre aquela venda. Aí, se você comprou a sua embalagem por R$ 1 e você colocou ela lá no seu preço de venda a R$ 1, você vai recolher o imposto sobre aqueles R$ 26 que você está vendendo o seu bolo. Então, aqui você vai recolher sobre os R$ 26, então você já está perdendo R$ 1 que você pagou R$ 1 na embalagem. Então você já vai receber menos do que R$ 1 do que você está repassando no seu preço de venda. Por quê? Porque o imposto ele já vai comer uma parte daquela receita de venda. Então, não faça isso. Embalagem você não pode adicionar no preço de venda, porque senão você vai perder dinheiro. Então, eu vou te mostrar aqui a forma certa que você precisa fazer. Então, qual que é a forma certa de você apurar a embalagem no seu produto na precificação? Então, quando a gente tem aqui ó, o custo direto, que a gente associa, por exemplo, o custo de R$ 1 no nosso produto, a gente associa esse R$ 1, a gente associa ele, a gente soma, né, na verdade, ao custo do produto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma estrutura de precificação. Então, aqui ó, é uma planilha básica, aqui, simples, da fórmula de precificação. Então, aqui na fórmula de precificação, o que a gente tem? Né? A gente tem o preço de venda, e o preço de venda, na fórmula de precificação, o preço de venda é o custo do produto mais o frete mais a embalagem dividido por 1 menos o percentual de imposto, o percentual aqui de comissões, que são comissões de vendas, por exemplo, mais o percentual aqui da taxa da máquina do cartão, se a sua empresa vende com maquininha de cartão de débito, crédito, mais um percentual aqui de outras taxas, outros custos aqui variáveis que você queira adicionar, e mais o percentual da margem de contribuição, tá? Margem de contribuição é aquele valor que sobra da venda quando você desconta os custos variáveis e que vai contribuir para pagar as despesas fixas da empresa. Então essa margem de contribuição aqui
é a margem de contribuição esperada quando você vai fazer a sua precificação, tá? Então repara que a gente tem aqui, ó, custo, embalagem e frete, que fica aqui na parte de cima, e impostos, comissões, taxa da máquina do cartão, outros custos e margem de contribuição embaixo, tá? Então, quando a gente está falando, quando nós estamos falando de embalagem como custo direto, o que, que a gente vai fazer? A gente vai aqui, por exemplo, vamos supor que você tem o custo do seu bolo aqui, vamos supor que ele custa R$ 12 para você, tá? E a embalagem, ela custa R$ 1. O que, que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, vai somar o R$ 1 da embalagem aqui no custo. Então ele vai aparecer aqui em cima. Ele aparece aqui em cima, ó, custo do produto, que é R$ 12, mais a embalagem, que é R$ 1. Tá? Então o seu custo de produto, em vez de ser só R$ 12 do bolo, vai ser 13, porque você vai somar a embalagem. Tá? E aí aqui na estrutura da precificação, a gente vai ter, né, os impostos aqui, a gente pode estimar, por exemplo, se a gente estimar aqui 10% de imposto, se tiver, por exemplo, comissão de vendas, for, por exemplo, 1% de comissão de vendas, se você pagar 2,5% aqui de taxa da máquina do cartão, e se você quiser uma margem de contribuição, por exemplo, de 35%, aí você vai chegar aqui no preço de R$ 25,24 do seu bolo. Tá? Aqui só simulando uma precificação. Mas aqui o mais importante é você entender como que você precisa colocar a sua embalagem quando ela é um custo direto dentro da estrutura de precificação. Então, quando a embalagem é custo direto, a gente precisa agregar o valor da embalagem ao custo do produto. Então, a gente tem aqui, ó, custo 12 e embalagem 1. Então, ele vai aqui em cima, ó, ele está aqui em cima. Então, a gente vai ter o custo do produto aqui, R$ 12, mais a embalagem 1. E aí a gente vai dividir aqui por esses custos variáveis, mais a margem de contribuição, para a gente chegar aqui no preço de venda, tá? Perfeito. Então, está visto aqui como que a gente considera a embalagem como custo direto. Olha, tem uma situação também que a gente pode, de repente, até considerar como custo direto, que é quando você tem uma embalagem determinada para uma quantidade de produtos. Então vamos supor que você vende cupcakes, tá? E você vende esses cupcakes em embalagem de 4 unidades. Então você tem lá a embalagem, você coloca lá 4 cupcakes e vende os cupcakes nessa embalagem de 4 unidades. E é só assim que você consegue vender, tá? São quatro cupcakes lá por embalagem. Então, quando você tem esse tipo de embalagem, onde você pode colocar mais de um produto, só que é determinada a quantidade de produtos, aí sim, você consegue pegar o valor da embalagem e aí você divide para cada produto. Então, vamos supor, se a embalagem custa R$ 4 e você tem 4 cupcakes lá, você vai ter R$ 1 para cada produto. E aí, assim, você vai usar a estrutura quando é custo direto. Você vai pegar aquele R$ 1 e adicionar ao custo daquele cupcake. Tá? Mas aquela embalagem, se ela é uma embalagem que você vende obrigatoriamente e com 4 unidades, aí sim, você pega o valor daquela embalagem, divide pelos 4 cupcakes lá, pelas 4 unidades que você tem, e aí você vai pegar aquele valor dividido e vai adicionar no custo do cupcake. Então você tem esse tipo de situação também. O custo direto você pode ter a embalagem diretamente relacionada a um produto só, mas você pode ter também uma embalagem que tem vários produtos lá, só que você consegue atribuir aquele custo de embalagem para cada produto, que nem nesse exemplo do cupcake que eu acabei de dar. Agora a gente tem também, né, a gente tem a outra forma de considerar a embalagem, que é como custo indireto, é quando a gente não consegue atribuir a embalagem a um produto específico, né? Então, quando a gente tem aqui quando a gente tem a embalagem como custo indireto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa apurar quanto gasta de embalagem no mês, tá? No mês. Então você precisa apurar aqui quanto que a sua empresa gasta de embalagem no mês. Então vamos supor que a sua empresa gastou R$ 500 de embalagem no mês, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa apurar
quanto a empresa vendeu no mês. Quanto a empresa vendeu no mês? Então vamos supor que a empresa vendeu 50 mil reais no mês. Tá? A empresa vendeu 50 mil reais no mês. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar dividir. A gente vai precisar dividir o quanto que foi gasto de embalagem no mês por quanto a empresa vendeu. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e divide os 500 por 50 mil. Por quê? Porque a gente precisa saber quanto que representa o gasto de embalagem no mês em relação ao que a empresa vendeu, o total de vendas do mês. Tem que ser no mesmo período. Se você quiser fazer isso no ano todo, pode fazer no ano todo. Pega quanto que a sua empresa gastou de embalagem no ano todo, sei lá. Se a sua empresa é uma loja que coloca os produtos numa sacolinha para entregar para os clientes. Você pega quanto que a sua empresa gastou de sacolinha, por exemplo, no mês, e aí você vai pegar o quanto que a sua empresa vendeu, teve de receita de vendas no mês. Isso porque tem que ser comparar períodos iguais, mês, né, ano. Então, se você quiser apurar o gasto de embalagem no ano, pode apurar o gasto de embalagem no ano, só que você vai ter que apurar o quanto que a empresa vendeu também, teve de receita de vendas no ano. E aí a gente precisa saber qual é o percentual de gasto de embalagem em relação à receita de vendas da empresa. E aqui, ó, a gente precisa saber esse valor em percentual. Então a gente sabe que quanto que deu aqui, ó, 1%. 1% das vendas totais da empresa foi referente a custo de embalagem. 1% é custo de embalagem. Então o que a gente vai fazer? A gente volta aqui para a precificação e como é que a gente considera aqui na fórmula da precificação a embalagem como custo indireto? Então a gente já sabe que o custo de embalagem é 1% sobre o faturamento total. Então o que a gente vai fazer? Esse 1% ele vai entrar aqui embaixo, ó. Ele não vai entrar mais aqui em cima como valor direto. Então a gente vai tirar ele daqui, ó. A gente tira ele aqui de cima. E a gente vai precisar colocar ele aqui, ó, em outros custos. Por isso que a gente tem aqui, ó, OTX, a gente tem aqui, ó, percentual de I, que é imposto, percentual de C, que é comissões, percentual de TX, que é taxa da máquina do cartão, e percentual de OTX, que são outras taxas, né? Mais o percentual de MC, que é margem de contribuição. Então a gente pode colocar aqui, ó, esse 1% da embalagem, a gente pode colocar aqui neste campo aqui de outros custos, tá? Percentual. Então a gente vem aqui, ó, coloca 1%. Então quando a gente coloca aqui outros custos como 1%, aí a gente já vê, a gente já consegue ver aqui que a gente tem uma outra forma, uma outra estrutura de preços, né? A gente tem o preço de venda aqui, ele não é mais 25, ele aparece como 23, porque não é a mesma coisa, né? A gente não está lá, a gente estava falando no custo direto, no exemplo do custo direto, a gente estava falando de R$1 aqui de embalagem para cada R$12 de custo de produto. Então aqui a gente já está falando de outra coisa, a gente está falando de 1% de custo de embalagem, onde a gente está colocando, a gente precisa colocar ele aqui, ó, em outros custos. Certo? Então é assim que a gente considera a embalagem como custo indireto. Então vamos só recapitular. Quando a gente tem a embalagem como custo direto, ou seja, a embalagem ela é diretamente atribuída ao produto que eu estou vendendo, você consegue saber um produto, uma embalagem, você vai pegar esse valor de embalagem e você vai agregar no custo do produto. Então, você vai ter aqui o custo do produto, você vai ter aqui o custo da embalagem e ele vai vir aqui em cima, ó, custo do produto mais a embalagem, tá? E aí, se for embalagem como custo indireto, aí a gente vai precisar pegar aqui o valor que a empresa vendeu, o faturamento da empresa no mês, faturamento total da empresa no mês, o quanto que a empresa gastou de embalagem no mês, e aí a gente vai precisar dividir quanto que a empresa gastou de embalagem por quanto ela vendeu no mês, e a gente vai chegar aqui num valor percentual. No nosso exemplo aqui, o percentual foi de 1%. A gente teve aqui 1%.
E aí a gente vai ter aqui o percentual do custo indireto da embalagem. E quando a gente voltar aqui para a fórmula de precificação, a gente vai precisar colocar esse percentual aqui no componente de baixo. A gente vai precisar colocar ele no componente de baixo aqui, outros custos. Tá? A gente coloca aqui em outros custos. Só deixando uma observação importante aqui, pessoal, que quando a gente fala aqui em 1 menos, aí a gente está somando aqui esses percentuais, você soma os percentuais aqui de custos variáveis que você tiver na sua empresa. Tá? Então vamos supor que a sua empresa é um e-commerce. Se a sua empresa é um e-commerce, você vai ter o percentual ainda que você vai precisar pagar de comissão para a plataforma. Né? Então vamos supor que você já paga uma comissão de vendas aqui para o vendedor e aí você tem que pagar mais um percentual aqui de comissão de cada venda para a plataforma onde você vende seus produtos. Então você vai somar aqui mais, você soma aqui, você pode incluir na fórmula aqui mais o percentual da comissão da plataforma. Tá? Então essa fórmula aqui, ó, ela é a estrutura como ela tem que ser, mas ela não está escrita em pedra. Tem empresas que têm uma estrutura maior de custos, tem empresas que têm estrutura menor de custos. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem imposto, comissão, taxa da máquina do cartão, outras taxas, mais a margem de contribuição, é a margem desejada, né, do empresário, margem de contribuição. Mas se tivessem outros custos aqui, variáveis, que você precisasse agregar aqui embaixo na fórmula, você teria que somar também, tá bom? Bom, aqui o importante foi a gente mostrar como você colocar o custo da embalagem, quando é custo direto, dentro da precificação, né, na sua precificação do produto, e quando a embalagem é custo indireto, como que você coloca isso na sua precificação, tá? Quando é um custo indireto, certo? Então, espero que tenha ajudado vocês. Valeu, um abraço.